Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e hoje, para ajudar aqui na gravação do vídeo, eu trouxe a Marie. Olha só como ela é. Olha que querida. Ela nunca apareceu aqui no Capivara Zumbi antes, sempre apareceu o Thorfinn, mas o Thorfinn não quis, inclusive ele tá aqui embaixo me olhando com uma cara de que vai me matar, que tá com ciúmes, mas ele não quis aparecer no vídeo, então eu trouxe a Marie. Olha a carinha dela, meu Deus do céu. No vídeo de hoje eu separei 7 filmes de terror recentes e que pouca gente notou, pouca gente viu. Até porque sempre tem uma galera reclamando que não fazem mais bons filmes de terror, só os antigos prestam e tudo mais. E eu entendo esse amor pelos clássicos. Até porque eu me enquadro nessa categoria de pessoas aí que também é muito fã dos filmes mais antigos. Mas engana-se quem pensa que hoje em dia não se faz bons filmes de terror. Mas sem enrolação, bora pra lista de hoje, respira fundo, te ajeita aí na poltrona e bora conhecer esses filmes depois da vinheta. Terror em Shelby Oaks é um filme de terror gravado nos Estados Unidos, lançado em 2024, que mistura ali uma trama de mistério e terror sobrenatural. Além disso, Mike Flanagan é o produtor executivo, fazendo um mix ali com found footage, horror psicológico e investigação paranormal. Acompanhamos Mia Brennan, uma mulher que nunca conseguiu aceitar o desaparecimento da irmã Riley, ocorrido anos antes durante a gravação de um programa sobre fenômenos sobrenaturais. Riley fazia parte dos Paranormal Paranoids, um grupo que investigava supostos casos paranormais pela internet. E aí aquele papo, né galera, quem procura sarna com certeza vai acabar se coçando, mas enfim. Durante uma investigação ligada à misteriosa região de Shelby Oaks, ela simplesmente desapareceu, sem deixar respostas. Anos depois, quando a Mia recebe novas evidências sugerindo que a irmã pode ainda estar viva, a busca recomeça, e rapidamente se transforma em algo muito mais sombrio do que um simples caso de desaparecimento. Uma das coisas mais interessantes do filme é a forma como ele mistura estilos. Em alguns momentos parece um documentário investigativo sobre um caso antigo, em outros assume uma abordagem mais tradicional do terror sobrenatural. Essa mudança cria uma sensação constante de incerteza, porque o espectador nunca sabe exatamente se está diante de uma conspiração, de um trauma mal resolvido ou de algo genuinamente sobrenatural. Conforme a Mia se aproxima da verdade, começam a surgir conexões perturbadoras entre o desaparecimento de Riley, antigas histórias da cidade e uma presença que parece existir apenas nas lendas da infância das duas. O filme trabalha bastante essa ideia de obsessão. Em vários momentos tu se pergunta se a Mia está realmente chegando perto da verdade ou se ela está apenas se afundando cada vez mais nela. O resultado é um terror com mistério e construção gradual que aposta no desconforto crescente. E mesmo que tenha dividido opiniões entre fãs do gênero, existe algo interessante na forma como a história transforma uma busca familiar em um mergulho cada vez mais profundo do desconhecido. Porque às vezes o pior cenário não é descobrir que existe algo sobrenatural, é descobrir que talvez ele estivesse esperando por ti o tempo inteiro. O filme está disponível para alugar ou comprar no YouTube, além de ser encontrado também no catálogo da Prime Video e da Claro TV+. Então assiste lá e depois nos conta aí nos comentários o que tu achou. O Devorador de Almas é um filme francês de terror e suspense lançado em 2024 também, que é baseado num livro de mesmo nome. O filme mistura investigação policial, horror folclórico e suspense psicológico em uma história que se passa em uma pequena vila montanhosa na França. Tudo começa quando o Capitão Frank chega à região para investigar o desaparecimento de várias crianças, enquanto a inspetora Elizabeth conduz uma investigação paralela envolvendo assassinatos extremamente violentos. Os dois casos rapidamente começam a se cruzar. Em meio a cenas de crime perturbadores e moradores que parecem esconder mais do que dizem, surge uma antiga lenda local sobre uma entidade conhecida como o Devorador de Almas. O nome circula em sussurros, histórias antigas e relatos cada vez mais difíceis de ignorar, especialmente quando um garoto chamado Evan, encontrado em circunstâncias estranhas, afirma que a criatura está por trás dessas mortes. O filme trabalha muito bem essa dúvida central, né? Existe realmente algo sobrenatural agindo naquela região? Ou tudo não passa de uma explicação criada para encobrir horrores bem humanos? Conforme o Frank e Elizabeth avançam na investigação, novas pistas surgem, mas cada resposta parece abrir perguntas ainda mais inquietantes. Uma das qualidades da narrativa é justamente essa mistura entre thriller policial e terror folclórico. Em alguns momentos parece que a gente está assistindo um caso criminal relativamente pé no chão, só que em outros a atmosfera fica carregada a ponto de parecer que algo maligno realmente habita aquelas montanhas, e o filme sabe usar essa incerteza ao seu favor o tempo inteiro. O resultado é um suspense sombrio, violento e cheio de mistério,
que aposta mais na construção gradual do medo do que em sustos. E talvez o mais desconfortável aqui seja perceber que conforme a verdade começa a aparecer, a resposta para o mistério pode ser tão perturbador quanto a própria lenda que assombra a vila. Atualmente o filme está disponível na assinatura complementar da Prime Video. E galera, vale lembrar que aqui no Capivara Zumbi a gente tem listas de vários tipos de filmes. Então, tem vídeos aí com recomendações de terror sobrenatural, tem terror gore, tem terror psicológico e tem outros subgêneros do terror também. Além, é claro, de filmes de suspense, às vezes rola até ficção científica aqui no canal, isso sem contar as séries que a gente recomenda também. Por isso eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais o link para um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, com recomendações incríveis de filmes de terror que tu não pode perder de jeito nenhum, beleza? Aproveitem que eu tô sendo gente boa e tô facilitando a vida de vocês com essa dica extra. Assistam lá assim que o vídeo de hoje acabar. Rita é um filme de terror e fantasia sombria lançado em 2024, outro desse ano, e é o primeiro longa coproduzido entre a Guatemala e os Estados Unidos. A trama acompanha Rita, uma guria de 13 anos que foge de um pai abusivo acreditando que finalmente vai encontrar liberdade, mas ela acaba sendo enviada para uma instituição estatal onde outras gurias vivem sob regras rígidas e uma atmosfera cada vez mais pesada. Ao chegar ao local, Rita conhece jovens como Gladys, Sumi e Bebe, meninas que também carregam traumas e histórias difíceis. Aos poucos o ambiente começa a se revelar como algo ainda mais estranho. A realidade parece se misturar com elementos fantásticos, visões, lendas e figuras que surgem quase como manifestações dos medos e da dor acumulada daquele lugar. O mais interessante é que o filme nunca funciona como um terror tradicional. O horror nasce da própria situação das personagens, da sensação de abandono e da forma como a violência parece estar presente em todos os níveis daquela realidade. Conforme a Rita tenta entender onde é que ela tá e em quem ela pode confiar, o clima vai ficando cada vez mais sufocante. A fantasia surge justamente como uma forma de enxergar esse sofrimento através dos olhos das gurias. Bruxos, demônios e outras presenças aparecem de forma simbólica, criando uma narrativa que mistura crítica social com elementos quase oníricos. Isso dá ao filme uma identidade muito própria, diferente da maioria dos terrores recentes. Mais do que um filme de horror, Rita acaba sendo uma obra de sobrevivência, infância roubada e resistência diante de sistemas que falham em proteger quem mais precisa. É uma experiência pesada, melancólica e por vezes perturbadora. Não necessariamente pelo que mostra, mas pelo que sugere sobre a realidade que inspirou essa história. No dia que eu gravo este vídeo, o filme não tá nos streamings brasileiros, então boa sorte com teu navio pirata, teu papagaio, teu tapa-olho, porque tu vai precisar procurar nos mares torrentosos da internet. Galera, esse é aquele momento que tu deixa o teu like e se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Pra vocês não leva nem 2 segundinhos, mas pra nós faz toda a diferença do mundo. É por causa desse gesto simples de vocês que a gente ainda consegue sobreviver aqui no YouTube. Aproveita e segue o Capivara Zumbi nas redes vizinhas também, que lá a gente sempre tem conteúdo pocket pra quem é mais apressado, com dicas de filmes e séries pra vocês. O Pablo, o editor, eu, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece demais o apoio de vocês. Aproveita, deixa um comentário aí também dizendo qual é o teu filme de terror mais recente, que não tá aqui na lista, e que pode entrar numa lista futura. Então é isso, obrigado pela ajuda de vocês, e bora pro resto da lista. Aldeia dos Sussurros, cujo nome original é Svetlonok, é um terror folclórico eslovaco que bota no liquidificador trauma, superstição e isolamento social, e o resultado é um terror bem diferente do tradicional e muito original. A história acompanha Sarlota, uma mulher que retorna à aldeia onde cresceu depois de muitos anos tentando deixar para trás lembranças dolorosas da infância. Mas voltar para casa não significa encontrar paz. A presença de Sarlota desperta antigos rumores e medos dentro da comunidade, especialmente quando acontecimentos estranhos começam a ocorrer na região. Ao reencontrar Mira, uma amiga de infância que também vive à margem daquela sociedade, ela percebe que o lugar continua preso a crenças antigas, julgamento e um medo quase irracional do diferente. O mais interessante aqui é que o filme nunca deixa totalmente claro onde termina a realidade e onde começam as lendas locais. Existe uma atmosfera constante de dúvida. Estamos diante de algo sobrenatural ou apenas vendo o resultado de anos de paranoia coletiva? Essa ambiguidade acaba se tornando uma das maiores forças dessa narrativa. Ao mesmo tempo, a Aldeia dos Sussurros usa o terror para discutir temas bem reais, como misoginia, exclusão social e o medo como comunidades fechadas podem transformar alguém em alvo simplesmente por ser diferente. Em vários momentos, os verdadeiros monstros parecem ser as pessoas ali naquela aldeia, e não necessariamente as histórias de bruxaria que contam por ali. Mais do que um filme de sustos, a Aldeia dos Sussurros funciona como uma experiência inquietante e simbólica. É um daqueles terrores que vão crescendo aos poucos através da atmosfera e do desconforto, até deixar a sensação de que algumas crenças antigas podem ser muito mais perigosas do que qualquer entidade sobrenatural. Atualmente o filme está disponível para alugar ou comprar no YouTube e nas assinaturas complementares da Claro TV+, e da Prime Video.
Olho por Olho é um filme de terror produzido nos Estados Unidos, lançado em 2025, englobando terror sobrenatural, lenda urbana, culpa e vingança. A história acompanha Anna, uma adolescente que após a morte dos pais deixa Nova York para viver com a avó May em uma pequena cidade da Flórida. Longe da antiga vida e tentando encontrar seu lugar naquele ambiente desconhecido, ela acaba se aproximando de alguns jovens da região. O problema é que essa nova amizade coloca diante de um ato de violência que muda tudo. A partir desse momento, Anna se vê ligada a uma figura conhecida como Mr. Sandman, uma entidade associada a antigos casos de bullying e crueldade. O que começa como uma tragédia aparentemente isolada, rapidamente assume contornos muito mais sombrios. O filme trabalha bem a ideia de culpa e responsabilidade. Em vez de focar apenas na ameaça sobrenatural, a narrativa expõe como certas escolhas, ou até a omissão diante delas, podem gerar consequências difíceis de escapar. Isso dá um peso emocional bem interessante à história, principalmente para Anna, que passa boa parte do tempo tentando entender como que chegou naquela situação. Visualmente, Olho por Olho aposta em uma atmosfera de pesadelo, usando sonhos e aparições para criar tensão. O Mr. Sandman funciona como uma presença constante, alguém que parece surgir não só para punir, mas também para lembrar os seus alvos de algo que eles preferiam esquecer. É uma abordagem que mistura terror sobrenatural com um medo muito real das consequências dos próprios atos. Mais do que uma história sobre uma criatura assustadora, Olho por Olho fala sobre o ciclo da violência e sobre como determinadas marcas podem permanecer muito depois que um acontecimento termina. E talvez o aspecto mais perturbador seja justamente esse. Monstros são assustadores, mas conviver com a própria consciência às vezes pode ser até pior. Atualmente o filme está disponível na HBO Max. True Fear, cuja tradução literal seria Medo Verdadeiro, é um terror sueco em estilo found footage, que acompanha as amigas Nor e Linn, criadoras de um canal na internet que é dedicado a histórias macabras, lendas urbanas e eventos do passado. E vocês sabem, galera, que isso sempre dá merda. É por isso que aqui no canal a gente prefere falar dos filmes e das séries mesmo. Tirando o Pablo, que é meio maluco, de vez em quando faz uns vídeos aí mais do Capivara Criminal, né, que ele pega casos reais, mas olha, no geral, em vez de procurar sarna para se coçar, ou melhor falando, espírito para nos assombrar, a gente prefere falar dos filmes e das séries mesmo. Mas enfim, aqui em True Fear, voltando aqui, né, em busca de um episódio que atraia mais público, as criadoras do canal decidem investigar um dos locais mais associados às caças de bruxas ocorrida na Suécia durante o século XVII. A viagem começa como mais uma produção para o canal. Câmeras ligadas, entrevistas, pesquisas históricas e tudo mais. Só que conforme elas avançam na investigação, acontecimentos estranhos passam a interferir nas gravações. É óbvio, né? É óbvio que isso ia acontecer. Ruídos inexplicáveis, falhas nos equipamentos e a sensação constante de estarem sendo observadas transformam a expedição em algo muito mais sério do que elas podiam imaginar. O filme aposta bastante na atmosfera de isolamento. A combinação entre florestas, construções antigas e a história real das perseguições às supostas bruxas cria um clima que mistura terror sobrenatural com folclore local. E como tudo é mostrado através das câmeras dos próprios personagens, a sensação de estar acompanhando algo proibido acaba ficando ainda mais intensa. Um detalhe importante é que a narrativa brinca constantemente com a dúvida entre conteúdo e realidade. As protagonistas estão acostumadas a transformar histórias assustadoras em entretenimento para a internet, só que aos poucos começam a perceber que talvez tenham encontrado algo que não quer ser transformado em vídeo. É aquele clássico momento em que a busca por visualizações começa a parecer uma péssima ideia. O resultado é um terror de investigação que combina lendas de bruxaria, fenômenos sobrenaturais e formato found footage. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma experiência eficiente para quem gosta de histórias envolvendo folclore sombrio, locais amaldiçoados e aquela sensação desconfortável de que algumas coisas talvez devessem permanecer enterradas no passado. Atualmente o filme não está nos streamings brasileiros, então boa sorte com o teu navio pirata nos mares torrentosos da internet. O Lado Sombrio de Abby é um thriller psicológico ambientado na década de 70, misturando drama juvenil, obsessão e violência, de uma forma que vai ficando cada vez mais desconfortável até o fim. A história acompanha Abigail Cole, uma adolescente que se muda para uma pequena cidade do Alabama, junto com sua mãe após uma série de dificuldades familiares. Tentando se adaptar à nova vida, ela acaba conhecendo Lucas Wright, um garoto tímido e isolado que se tornou alvo constante de bullying na escola. Enquanto a maioria dos alunos ignora ou participa das humilhações contra Lucas, Abby demonstra empatia por ele. Os dois desenvolvem uma amizade rápida e intensa, criando um vínculo baseado no sentimento de exclusão que ambos carregam. No entanto, conforme a relação se fortalece, começa a ficar claro que a Abby não é exatamente uma guria comum que aparenta ser. Buscando ajudar Lucas a se vingar dos agressores, Abby começa a enfrentar eles. Só que, conforme os dois se aproximam, Lucas percebe que a guria esconde um lado muito mais sombrio do que aparenta. O filme trabalha boa parte de sua atenção justamente nessa dinâmica entre os dois personagens. Lucas vê em Abby alguém que finalmente compreende ele, enquanto ela passa a enxergar nele uma oportunidade para colocar em prática as ideias e impulsos cada vez mais preocupantes que ela tem. Aos poucos, pequenas atitudes começam a revelar lados bem escondidos da sua personalidade.
Com defeitos evidentes no ritmo e em outros aspectos da produção, o longa oscila entre bons e maus momentos, mas que ainda assim vale a pena conferir. Atualmente o filme está disponível para alugar ou comprar no YouTube e nas assinaturas complementares da Claro TV+, e da Prime Video. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com filmes para vocês assistirem. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, de deixar um comentário, manda um salve que seja. E se possível, por favor, manda também para os teus amigos que curtem filmes de terror. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!